Tirania de Aço capítulo 715. A festa do chá do príncipe Hans estava sentado em uma sala enquanto bebia de uma xícara de chá que continha leite integral. Em um prato à sua frente havia algumas guloseimas, como biscoitos e cupcakes. Ao seu lado estavam as princesas da Polônia e da Boêmia, bem como a mais recente adição ao Palácio Real. Princesa Plinha tomara do Império Anangpur. Desde que Hans salvara Verônica do Grão-Duque de Moscou, a princesa boêmia havia olhado para Hans sob uma nova luz. Embora houvesse vários anos de diferença entre eles, com Verônica no início da adolescência e Hans sendo uma criança pré-adolescente, ela aceitou seu noivado com o menino e o tratou com respeito. Natalia tinha praticamente a mesma idade de Hans, e não entendia por que a garota que ela considerava uma irmã mais velha estava se comportando tão cortês com Hans quando ela costumava ser bastante reservada. Essa mudança repentina de comportamento fez com que a jovem se tornasse competitiva, onde ela começou a seguir Hans como um animal de estimação. Na verdade, o jovem príncipe achou a princesa polonesa um pouco incômoda, mas ela era fofa o suficiente para mantê-la por perto. No momento, Prilha estava observando as reações entre Hans e as outras duas princesas com um sorriso estranho no rosto. Verônica estava discutindo assuntos importantes com o noivo, e Natalia implorava por atenção. Hans, você está ouvindo? Preste atenção em mim. Hans apenas levantou a mão no ar, sinalizando para a jovem ficar em silêncio enquanto ele continuava uma conversa com Verônica sobre as preocupações que ela tinha sobre a próxima cruzada. Natalia fez beicinho ao ver que estava sendo ignorada, mas mesmo assim escutou as palavras de Verônica. Temo que o pai de Natalia possa fazer algo tolo. Ele já havia enviado seu filho mais velho para a morte contra os exércitos alemães. Quem pôde dizer que ele não recruta todos os jovens da Polônia para nos invadir do leste? Se isso acontecer, a Boêmia se tornará um campo de batalha. O Reich tem tropas suficientes para defender todas as suas fronteiras. Quando Natalia ouviu a menção de seu pai e irmão morto, ela fez uma careta. Ela não queria ser lembrada de sua vida antes de se tornar uma ala. Ela ainda era muito jovem quando entrou no Reich, mas conseguia se lembrar da relativa pobreza que a monarquia polonesa tinha quando comparada à casa do Kaiser. Ela nunca poderia se divertir tanto quanto agora, se ainda estivesse na Polônia. Assim, ela estava bastante grata à família von Kufstein por tudo que fizeram por ela. Apesar de ser uma ala, ela se sentia como se fosse um membro genuíno da família. Assim, ela teve dificuldade em entender o que Verônica quis dizer quando disse que seu pai estava disposto a enviar tantos jovens para a morte. Hans respondeu imediatamente às perguntas de Verônica com um sorriso confiante no rosto. É claro que temos os meios para defender nossas fronteiras. Eu olhei para os desígnios do meu pai. Eles são bastante brilhantes. Alguns milhares de homens em uma seção da fronteira podem defendê-la de dezenas, se não centenas de milhares. Sem mencionar que a ferrovia nacional está em fase de conclusão, podemos facilmente despachar nossas reservas para seções comprometidas da fronteira se tal cenário ocorrer. Verdade seja dita, seria um massacre absoluto se os poloneses invadissem através da Prússia ou da Boêmia. Este capítulo é carregado primeiro em novelbin.com. Prilha olhou para o príncipe e a princesa que estavam discutindo questões de guerra com confusão em seus olhos. Eles eram terrivelmente jovens para ter essa conversa. O potencial para a guerra era realmente tão preocupante que até as crianças falariam sobre isso. Ela não entendia que Hans era um gênio, que estava sendo preparado para suceder seu pai, nem estava ciente de toda a situação que a Alemanha estava enfrentando e foi rápida em expressar suas preocupações. Vocês estão esperando uma invasão em breve? Hans e Verônica olharam para Prilha com simpatia. Ela havia chegado recentemente a Kufstein e era analfabeta no que diz respeito à política da Europa. Hans não pôde deixar de suspirar pesadamente antes de dar uma breve visão geral das atuais relações externas do Império Alemão. Ele não falava de propaganda como Henrietta, mas da verdade como ele a entendia. Meu pai fez muitos inimigos em sua ascensão ao poder. Praticamente todos os nossos vizinhos nos desprezam. Ele não apenas usou a força em todas as oportunidades para atingir seus objetivos, mas também mijou na principal religião do continente europeu. Para colocar isso em perspectiva, a Igreja Católica tem imensa influência sobre os reinos europeus, ou deveria dizer. Quando meu pai era apenas o filho de um humilde barão, a Igreja conspirou com meu tio para eliminá-lo. Meu pai os enganou e, como resposta às suas ações sinistras,
Enfureceu completamente o papado ao executar alguns de seus representantes e iniciar uma reforma na igreja que separou o poder do papado. Ao longo dos anos, o papado lutou contra meu pai por meio de uma série de guerras por procuração, tentando deter sua expansão e impedir que sua influência se espalhasse. Para que conste, meu pai prevaleceu em cada conflito, enfurecendo completamente o papado que agora pretende unir o mundo católico contra o rei e marchar sobre nós de todos os cantos do nosso império. Felizmente, meu pai construiu defesas de fronteira robustas e garantiu aliados poderosos. Caso contrário, tal situação pode ser terrível, mesmo com nosso poderio militar superior. Não é fácil defender suas terras de milhões de cruzados gritando. O pai de Natalie é um dos reis católicos que guarda rancor contra meu pai e seu império por mais de uma razão. É nosso medo que ele possa fazer algo tolo, como recrutar todos os jovens em seu reino e enviá-los para a guerra em nossas fronteiras orientais. Tal coisa seria desastrosa. Para a Polônia. Panda Novel, C. Surpreendeu-lhe ao ouvir que o Império Alemão estava cercado por todos os lados por estados potencialmente hostis. Apenas o norte tinha um aliado em suas fronteiras, e mesmo assim Berengário havia preparado amplas defesas fronteiriças contra a União Kalmar, caso trocassem de lado. Pilha pensou por um segundo antes de fazer a pergunta mais séria em sua mente. Esses outros reinos são uma ameaça. Devo me preocupar com esta próxima guerra? Em resposta a isso, Verônica e Hans zombaram ao mesmo tempo antes que o príncipe expressasse suas opiniões sobre o assunto. Se você conhecesse as armas que o rei tem disponível, você entenderia quão tola essa pergunta é. Qualquer tentativa de invadir nossas terras seria uma matança absoluta do inimigo. O problema que vejo com esta eventual guerra é o desespero que causará aos nossos vizinhos. Se eliminarmos milhões de jovens de toda a Europa, isso causará fome e pobreza em grande escala. Nossos vizinhos ainda são estados feudais. Eles teriam que enviar cada menino camponês para a guerra para ter uma chance de romper nossas fronteiras, e eles não iriam longe mesmo que o fizessem. Seria uma perda monumental de vidas, o que só causaria mais desespero em nossos reinos vizinhos. Este capítulo é carregado primeiro em novelbin.com. Verônica acenou com a cabeça ao ouvir a declaração de Hans antes de acrescentar seus próprios pensamentos sobre o assunto. O Reich atualmente tem uma política de imigração e refugiados muito rígida. Um pequeno número de mulheres de reinos germânicos ou com história germânica, como a União de Kalmar, Inglaterra, Borgonha e França, podem entrar no país desde que se casem com homens alemães. Existem algumas exceções concedidas a mulheres de reinos vizinhos como Hungria e Polônia, mas a maioria dessas mulheres vem dos países mencionados. Essa política de imigração fez com que as mulheres mais belas e férteis desses países buscassem uma vida melhor no Reich e competissem por homens alemães. Isso provou ser útil para aumentar a população do Reich e é bem regulamentado pelo Departamento de Imigração para garantir que não haja grandes mudanças demográficas no país. Embora isso seja bom para o Reich, é ruim para os outros reinos. Será ainda pior se eliminarmos milhões de jovens desses reinos estrangeiros em uma guerra defensiva. Nos reinos vizinhos, restarão poucos homens que possam arar os campos. Quanto mais casar e se reproduzir, nossos vizinhos ficariam desesperados pela sobrevivência, e o número de refugiados tentando inundar nosso país poderia se tornar desastroso. Precisaríamos expandir substancialmente a guarda de fronteira e usar força letal para deter esses refugiados. Poderia haver uma solução diplomática para esta crise se o Kaiser realmente se importasse com a vida dos estrangeiros, e se o Papa não estivesse tão desesperado para se agarrar às glórias passadas da Igreja. Infelizmente, esses dois homens estão dispostos a travar uma guerra desastrosa pela hegemonia europeia que, sem dúvida, resultará na morte de milhões. No entanto, no final, tudo o que podemos fazer é lamentar a perda de vidas. Na verdade, não é da nossa conta, pois somos a geração mais jovem do Reich que não sofrerá nem um pouco. Hans acenou com a cabeça concordando com o resumo de Verônica sobre a futura cruzada. Embora se fosse honesto consigo mesmo, se estivesse na posição de seu pai, seria igualmente teimoso ao lidar com a igreja. Prilhá, por outro lado, sentiu como se tivesse passado por uma palestra universitária sobre geopolítica e sentiu como se sua cabeça estivesse girando. Ela acalmou essa sensação bebendo leite em sua xícara. Depois de fazer isso, ela mudou o assunto para algo irrelevante. Ainda assim, ele é incrível, não é?
Hans ergueu a sobrancelha quando ouviu isso antes de pedir esclarecimentos ao jovem sobre a quem ela estava se referindo. Quem? Priya corou de vergonha quando percebeu que todos os olhos estavam sobre ela. Ela desviou o olhar antes de expressar seus pensamentos em voz alta. O Kaiser, ele é tão poderoso que mesmo todo o continente combinado não pode derrubá-lo. Hans e Verônica apenas suspiraram ao ouvir a opinião da moça sobre Berengário. Eles reviraram os olhos antes de expressar o mesmo sentimento. Ah, ótimo, mais um. Priya e Natalia não entenderam o que queriam dizer com isso, e a dupla não deu mais detalhes. Em vez disso, eles continuaram a educar Priya sobre os assuntos atuais do rei e seus vizinhos enquanto desfrutavam de doces e leite. Tirania de Aço capítulo 716. Partindo para a União Kalmar fazia dias que Berengar visitara Wolfgang, e Berengar finalmente recebeu a notícia do rei da União Kalmar de que ficaria feliz em aceitar o pedido de visita do Kaiser. Não só isso, mas o homem deu permissão a Berengário, permitindo-lhe cavalgar pela Jutlândia com um pequeno grupo de guarda-costas armados para explorar a paisagem da região. O inverno chegara e Berengário fizera muitos preparativos para sua viagem ao norte. Comida, roupas, transporte, armas e munições. Essas eram todas as coisas que precisavam ser cuidadosamente planejadas, pois era improvável que ele caçasse algo em um clima tão terrível. Assim, ele não poupou despesas para garantir que seus soldados tivessem os suprimentos necessários para sobreviver aos invernos rigorosos da Escandinávia. Naturalmente, seu exército tinha uniformes de inverno projetados para evitar o frio. Ele próprio tinha um que era vagamente baseado naqueles usados pelos marçais de campo alemães na Segunda Guerra Mundial de sua vida passada. Além de juntar essas coisas, Berengário precisava coordenar com Honoria suas próprias provisões. Assim, ele se aproximou de sua esposa em seu quarto enquanto ela estava no meio de fazer as malas. Berengário contemplou o grosso casaco de pele e as roupas de lã que a mulher vestia e provocou-a. Mais roupas e você vai tornar extremamente difícil para mim despir você. Honoria se virou e olhou para seu marido com um sorriso sedutor no rosto enquanto respondia positivamente a seus avanços. Ah, tenho certeza de que você terá todo o tempo necessário para me despir enquanto nós dois estivermos sozinhos em uma barraca. Berengário riu ao ouvir isso. Ele tinha que concordar com a mulher. Afinal, ele e sua guarda imperial viajariam pelo país das maravilhas do inverno da Jutlândia em vagões militares que eram semelhantes em tamanho e forma aos usados pelo exército americano no século XIX. Até que ele pudesse desenvolver motores de combustão, o transporte fora do Reich ainda era inteiramente operado por tração animal. Foi por causa desses vagões que o grupo pôde transportar uma variedade de suprimentos, como barracas e fogões de madeira, para mantê-los aquecidos e longe da neve. Devido aos recentes avanços no campo dos materiais sintéticos, a indústria alemã pôde agora fabricar tendas impermeáveis capazes de suportar os invernos frios da Escandinávia. Berengário, na verdade, ansiava por passar uma viagem de acampamento com Honoria ao seu lado. Ela era a única de suas esposas que não reclamaria por estar na selva, e realmente apreciaria isso. Ele imaginou que os dois poderiam desfrutar da bela paisagem de inverno da Jutlândia enquanto se dirigiam ao bosque sagrado onde seu verdadeiro alvo está à espreita. Berengar rapidamente percebeu que a mulher tinha tudo o que precisava embalado e ajudou a levantar algumas de suas malas. Este capítulo é carregado primeiro em novelbean.com. Bem, então, vamos partir? Honoria também levantou algumas sacolas antes de assentir com um lindo sorriso no rosto. Tenho tudo o que preciso. Então, vamos. Depois de dizer isso, Berengário desceu a escada junto com sua esposa. Os dois já haviam se despedido devidamente da família e apressaram-se a entrar no pátio, onde empilharam seus pertences na carroça. A carroça levou o casal até a estação de trem mais próxima, onde embarcaram no trem real e partiram em direção à província fronteiriça de Schleswig-Holstein, onde uma companhia de guardas imperiais de elite os espera. Berengário não pôde deixar de rir ao contemplar a roupa que Honoria vestia. Como corsária, ela tinha uma queda pela moda militar, e uma de suas garotas desenhou os uniformes que sua tripulação usava. Por alguma razão, a roupa de inverno que Honoria estava vestindo lembrava muito a dos oficiais soviéticos da Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. Ou, pelo menos, o agasalho fez. Por baixo, ela tinha roupas muito mais elegantes, por exemplo, sobre sua calcinha de lã merino, ela usava um suéter bege de gola alta que se agarrava bem às suas curvas naturais.
Em cima de sua cabeça havia um solidel de tricô e um usanca de pele marrom. Honoria havia lavado a tintura do cabelo e voltado à cor natural. Berengário percebeu isso e sorriu. Ele acenou com a cabeça em aprovação antes de elogiar a beleza da mulher. Devo dizer, Honoria, você fica muito bonita em seu traje de inverno. Romance de Panda, C. Honoria sorriu ao ouvir isso. Não era todo dia que Berengário elogiava sua aparência. Ultimamente, ele estava ocupado com suas outras esposas e não tinha mostrado a ela a atenção que ela precisava. Ela estava feliz que os dois finalmente pudessem passar algum tempo juntos. Assim, ela expressou seu entusiasmo pela viagem. Estou ansioso por esta viagem. Será bom finalmente ficarmos sozinhos sem a interferência dos outros. Em resposta a isso, Berengário apenas riu antes de acenar com a cabeça. A viagem de trem continuou até a fronteira por várias horas antes que a dupla chegasse ao seu destino. Depois, Berengário desceu do trem e conduziu Honoria até a área onde se encontraram com os soldados que seriam sua escolta. Este capítulo é carregado primeiro em Novelbeam.com, ao contrário de Berengar, que usava um uniforme de inverno no estilo da Segunda Guerra Mundial. Seus soldados usavam uniformes no estilo da Primeira Guerra Mundial. O capitão encarregado da unidade imediatamente saudou o Kaiser e respondeu com informação que Berengário queria ouvir. Senhor, estamos preparados para a viagem. Podemos partir quando você estiver pronto. Berengário sorriu ao ouvir isso e retribuiu a saudação do homem. Muito bem, então. Partimos imediatamente. Não tenho tempo a perder aqui na fronteira. Dito isto, Berengário e Honoria subiram numa das carroças e partiram para a fronteira setentrional e entraram na Dinamarca. O casal assistiu do interior da carroça enquanto observavam a fronteira alemã que haviam deixado para trás. Ao contrário da maioria das fronteiras do Império Alemão, Berengário havia preparado pouco em termos de defesas com o sindicato vizinho de Kalmar. Em vez de um sistema de trincheiras robusto que era protegido por arame farpado, bunkers de concreto armado, metralhadoras e minas terrestres. A fronteira com o sindicato de Kalmar era uma simples cerca de arame encimado por arame farpado. Havia uma série de pequenos postos de controle de imigração, que permitiam que mais pessoas passassem pelo Reich do que em qualquer outro lugar do mundo. O raciocínio para isso era simples. Não só havia uma aliança militar com a União Kalmar, mas seu povo era considerado primo dos alemães. Por causa desses dois fatores, a União Kalmar tinha leis especiais de imigração em comparação com o resto do mundo. Não apenas famílias inteiras podiam entrar no Reich com pouca dificuldade, mas também podiam ganhar a cidadania alemã por meio do serviço ao Estado. Naturalmente, esses imigrantes tiveram que aprender a língua alemã, assimilar sua cultura e passarem um exame escrito sobre a história da nação. No entanto, essa foi a extensão que o povo nórdico teve que passar para emigrar para o Reich. Ao contrário do resto do mundo, isso só poderia ganhar cidadania através de múltiplas gerações de cruzamentos. Os países nórdicos tiveram muito mais facilidade para obter a cidadania, o que trouxe muitos benefícios. Honoria contemplou as centenas de imigrantes nórdicos que estavam alinhados no posto fronteiriço enquanto sua carroça se afastava cada vez mais. Ela percebeu a diferença de tratamento que essas pessoas receberam em comparação com o resto do mundo e rapidamente expressou sua curiosidade. Diga, Berengar, por que os imigrantes da União Kalmar são tratados muito melhor do que as pessoas de todos os outros lugares? Surpreendeu Berengário ver que Honoria não sabia por que isso acontecia. Ele achou que era óbvio. No entanto, já que ela perguntou, ele não escondeu seu raciocínio. Isso é simples. Ao contrário do resto do mundo, os povos nórdicos e alemães compartilham uma ancestralidade comum. Embora existam algumas diferenças de idioma e cultura, eu os considero primos do povo alemão e, por isso, dei a eles um caminho mais fácil para a cidadania. O mesmo não pode ser dito para o resto do mundo. Embora em um ponto os alemães se espalhassem por toda a Europa, essas regiões há muito foram influenciadas por outras partes do mundo e não são mais de natureza germânica. Honoria acenou com a cabeça em silêncio enquanto refletia sobre esse raciocínio. Pelo seu entendimento das políticas de imigração do Reich e dos requisitos de cidadania, parecia basear-se mais na herança do que na qualificação. Ela não entendia por que isso acontecia, mas, por enquanto, não questionava. Talvez mais tarde ela perguntasse ao marido por que ele achava que isso era necessário. Por enquanto,
Ela estava mais preocupada com a jornada à frente, e assim ela descansou a cabeça no ombro de Berengário enquanto os dois estavam sentados dentro da carroça coberta de lona, não afetados pela neve que caía do céu acima. A jornada para o bosque sagrado seria longa, e ela estava preparada para suportar qualquer coisa que os deuses pudessem julgar contra eles. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.